Olá pessoal da Veg TV, tudo bem? Já faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Eu tô morando em Porto Alegre, tô cozinhando num lugar chamado Café Bonobo, então fica mais difícil de vir aqui para São Paulo gravar algumas coisinhas. Mas vira e mexe a gente dá uma escapadinha para vir aqui mostrar algumas coisas para vocês. Na última aula a gente fez quibe de forno, baba ganoush e hummus, que é a pasta de grão de bico. E eu me empolguei muito com essa história de pasta de grão de bico porque é muito saboroso. Espero que vocês tenham tentado fazer em casa, né? E eu fiz esses dias no restaurante uma berinjela na chapa, recheada com esse hummus, com essa pasta de grão de bico. E eu gostaria de mostrar isso para vocês. Aproveitando para mostrar essa versatilidade que o grão de bico tem, eu vou fazer um rocambole, que a massa é feita com essa pasta de grão de bico. E para mostrar que ele é bem versátil mesmo, eu vou utilizar essa massa para fazer um hambúrguer, que é a mesma massa. Então você pode brincar, você pode fazer um rocambole, pode fazer a massa, se sobrar um pouquinho você guarda, congela. E eu já expliquei como era da outra vez, na última vez, mas qualquer coisinha a gente já vai retomar rapidinho aqui, só para quem não viu ficar com a mente mais fresquinha. E agora eu vou preparar o gergelim pra gente fazer o molho que vai temperar a pasta de grão de bico. Então aqui com uma frigideira bem quente, eu vou colocar e não vou parar de mexer, porque ele é muito sensível e queima bem rápido. Então eu vou continuar mexendo. Eu tenho aqui 400 gramas de gergelim torrado, tá? Eu vou bater ele no liquidificador, tá? E para fazer o tempero do grão de bico, que é aquele molho de gergelim com limão que a gente aprendeu da outra vez, tá? Mas só relembrando, eu tenho aqui os 400 gramas de gergelim torrado, vou colocar limão, azeite de oliva, água, um dente de alho e salsinha, tá? Eu vou mostrando para vocês no decorrer como é que a gente faz. E eu tenho aqui também 1 kg de grão de bico na pressão, tá? A partir desse 1 kg de grão de bico a gente vai começar a brincar, vai fazer o hummus, e com esse hummus a gente vai fazer a massa do rocambole e a massa do hambúrguer. Com o liquidificador bem seco, tá? Eu vou esperar um pouquinho esfriar o gergelim e vou colocar ele aqui e vou aos poucos dando uma pulsadinha. Agora que eu triturei o gergelim, eu vou colocar o sal. Lembrando que o sal que você colocar aqui vai ser o sal que vai temperar todo o grão de bico. Então temos 1 kg de grão de bico aqui, temos que colocar bastante sal. Vamos colocar o suco de 6 limões. Colocar azeite de oliva a gosto, mas mais ou menos uns 100 ml. Vou colocar o alho, o cheiro verde, para ajudar a bater, vou colocar um pouquinho de água. Não muito, a intenção é deixar pastoso, porque nós vamos fazer uma massa. Se ficar muito líquido, vai ter que colocar muita farinha depois para dar o ponto do rocambole e do hambúrguer. Agora que eu tenho o grão de bico amassado, eu vou colocar o molho para temperar e fazer o hummus.
E eu vou usar esse hummus para fazer a massa do rocambole e do hambúrguer. Mas se você não quiser usar o hummus em si, temperado com tahine, com limão, com cheiro verde, você pode temperar só essa massa do grão de bico e fazer com o tempero que você desejar, tá? Eu só estou mostrando que a partir de uma coisa você pode fazer outras, mas o tempero fica a seu critério sempre, tá bom? Ó, vocês podem ver que dessa vez eu fiz esse molho muito mais pastoso, justamente para dar uma liga bacana na massa, para não precisar ficar colocando muita farinha depois, tá? Então tomem cuidado com isso, para depois não ficar muito maçudo a sua massa. Eu separei aqui o hummus em duas partes, tá? Uma parte menor para usar de recheio para berinjela, e aqui eu vou fazer para usar a massa do rocambole e do hambúrguer. Então, nesse pote aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha, só para me certificar que vai dar liga o hambúrguer e a massa do rocambole, tá bom? Bom, pessoal, eu cortei a berinjela, tá? Como se fosse uma palmilha de tênis ou um solado de um chinelo, tá? Eu falo isso pra ficar bem fácil de vocês se recordarem. E eu passei um salzinho nela para ela sorar e com a água que sai tirar um pouquinho da acidez, tá? Aí a gente vai ver aqui no detalhe como é que o que acontece, o tanto de água que sai, tá bom? Então eu deixei ela uma meia hora atrás com um pouquinho de sal e ela foi sorando e com isso aí vai tirar um pouquinho da acidez. Bom, vou colocar então um pouquinho de azeite de oliva, tá? A chapa já tá bem quente. Aí quando ela estiver bem quente você diminui a temperatura e coloca. É importante que faça esse barulhinho, tá, pessoal? Agora que a berinjela já passou pela chapa, tá? Nós vamos rechear a berinjela. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, porque que ela tem que ser cortada bem grossinha, tá? Porque ela vai ficar bem fininha depois que ela vai reduzir na chapa, tá bom? Vamos montar aqui a berinjela agora. Eu vou pegar aqui, colocar um pouquinho do hummus numa ponta e vou começar a enrolar. E eu tenho o charuto de berinjela. Agora eu vou enrolar o resto das berinjelas. Agora nós vamos fazer o recheio do rocambole, tá? Para isso eu vou usar aqui 2 cebolas grandes fatiadas, um maço de espinafre, eu tirei o talo, sabe? Deixei só as pétalas, 400 gramas de tomate seco, 100 gramas de azeitona preta e meio quilo de tofu. Bom, com a panela aqui tá bem quente, eu vou colocar o óleo, eu vou colocar a cebola, lembrando que tem que fazer o barulhinho. Vou colocar agora azeitona preta.
Colocar tomate seco picado. Vou deixar um tempinho para soltar na cebola o gostinho do tomate seco. Sempre levando em consideração a ordem de textura, né? E uma folha verde sempre tem que colocar no final para não deixar cozinhar muito. E agora que o espinafre já ficou bem murchinho, eu vou desligar o fogo, vou amassar o tofu e adicionar essa mistura para fazer o recheio. Agora que eu juntei os dois, eu vou colocar um pouquinho de sal. E vou misturar. Agora, pessoal, nós vamos montar o rocambole. Essa parte é bem importante, mas também não tem muito segredo não, tá? Eu vou colocar aqui o plástico filme. Vou pegar um pouco aqui da massa. Fazer uma bola, colocar um pouco mais. Vou ir amassando. É muito importante dizer, tá? Para vocês deixar esse espaço daqui, tá? Para eu poder fechar o rocambole, para ele poder grudar a parte dele nele mesmo, como se fosse um pastel. Às vezes a gente vai fechar um pastel, né? Não pode colocar muito recheio, senão não fecha. É a mesma coisa com isso daqui, tá? Então eu vou pegar aqui o plástico e vou começar a virar. Vou puxando ele de um lado, de outro, tá? Pra ele ficar bem certinho. Ó. Vou empurrar um pouquinho pra dentro aqui, pra ele deixar aqui que feche certinho, tá bom? Ó, vou finalizar ele aqui para ele grudar nele mesmo, tá bom? E aqui eu fecho o meu rocambole. Eu vou fazer agora o hambúrguer e
Para fazer o hambúrguer, eu vou usar a massa que sobrou do rocambole. Então, é uma dica que eu deixo para vocês. Se vocês fizerem o rocambole, sobrar um pouquinho de massa, você pode perfeitamente pegar e fazer o hambúrguer. Então, a gente vai mostrar no detalhe aqui como é que se faz, tá bom? Obrigado mais uma vez por assistir Alan Chaves aqui na Veg TV. É sempre muito divertido gravar e pena que vocês não vão poder participar agora da melhor parte, que é comer aqui junto com a equipe. A equipe já está salivando e queria agradecer o pessoal da Casa de Saron, tá? que cedeu os alimentos aqui para nós. E se você tiver alguma dificuldade de encontrar, com certeza lá você vai encontrar, e diversas outras coisas. Eu gosto bastante de passear em mercado público e aqui na Zona Cerealista em São Paulo, e lá é um lugar que é um tiro certo você encontrar coisas que você nem imagina que existem, assim. E eu acho muito bacana, sabe? Você sempre descobrir coisas novas. E fica a minha dica para você olhar os vídeos que a Veg TV tá fazendo justamente sobre esses novos ingredientes. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de algumas coisas novas e fiquei super curioso para poder provar. Quem sabe daqui a alguns dias eu faço algum prato com essas coisas que eu vou descobrir junto com vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.